o significado e o valor do 7º capítulo da Carta aos Romanos. Devemos agora voltar à Carta aos Romanos. Nos detivemos no fim do capítulo 6 para considerar dois temas ligados àquele estudo, ou seja, o desígnio eterno de Deus, que é a razão e o objetivo de nosso caminho com Ele, e o Espírito Santo em quem achamos a força e os recursos necessários para perseguir este fim. Chegamos agora ao 7º capítulo, um capítulo que muitos consideram quase supérfluo. Talvez seria assim, se os crentes tivessem compreendido que a antiga criação foi realmente colocada de lado pela cruz de Cristo, e que uma nova criação completamente nova foi introduzida mediante a sua ressurreição. Se tivéssemos chegado ao ponto de saber realmente isto, de reconhecer isto, e de apresentar nós mesmos sobre este fundamento, então, talvez não teríamos necessidade do 7º capítulo de Romanos. Outros sentiram que este capítulo não está em seu lugar. O teriam colocado entre o 5º e o 6º. Depois do capítulo 6 tudo é tão perfeito, tão claro, tão límpido, e então este derrubamento e este grito, miserável homem que eu sou. Pode-se ver uma virada pior que essa? Porém, alguns pensam que Paulo descreve aqui a sua experiência precedente à conversão, e o seu insucesso em observar as leis do bom israelita. Precisamos admitir efetivamente que algumas das coisas aqui descritas não entram na experiência cristã, e ainda muitos cristãos têm estas tristes experiências. Qual é, então, o ensino deste capítulo? O capítulo 6 nos fala da liberação do pecado. O capítulo 7 trata da liberação da lei. No capítulo 6, Paulo nos ensina como podemos ser libertos do pecado, e concluímos que é tudo de que necessitamos. O capítulo 7 nos ensina que a liberação do pecado não é tudo, e que temos também necessidade de conhecer a liberação da lei. Se não formos completamente libertos da lei, não poderemos nunca conhecer a plena liberação do pecado. Mas qual é a diferença entre a liberdade do pecado e a liberdade da lei? Nós compreendemos bem o valor da primeira, mas nem sempre compreendemos qual é a necessidade da segunda. Para entender isto devemos, antes que nada, perguntar-nos o que é a lei e qual seja o seu valor especial para nós. A carne e a derrota do homem. Romanos 7 é uma lição nova para aprender. É o descobrimento do fato que eu estou na carne, Romanos 7:5, que eu sou carnal, Romanos 7:14, e que eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, Romanos 7:18. Isto vai além das considerações do pecado, porque tem a ver também com o problema de agradar a Deus. Não se trata aqui do pecado sob as suas diversas formas, mas do homem em seu estado carnal. Este último inclui o outro, mas nos conduz também a um grau avançado porque nos faz conhecer que no domínio do pecado somos totalmente impotentes e que os que estão na carne não podem agradar a Deus, Romanos 8:8. Como chegamos, então, a este conhecimento? Por meio da lei. Regressemos agora um instante sobre nossos passos para procurar poder descrever aquilo que, provavelmente, tenham experimentado muitos de nós. Muitos cristãos são verdadeiramente salvos, e apesar disso estão ainda amarrados às ligaduras do pecado. Naturalmente não vivem continuamente sob o domínio do pecado, mas existem certos pecados particulares que os atacam de contínuo, e no final eles cedem sempre. Mas, um dia, ouvem a mensagem completa do Evangelho, compreendem que o Senhor Jesus não somente morreu para purificar-nos do pecado, mas que quando morreu, incluiu todos nós pecadores em sua morte. Assim não somente os nossos pecados foram cancelados, mas nós mesmos fomos crucificados. Seus olhos foram abertos, eles experimentaram ser crucificados com Cristo. Duas coisas vêm após esta revelação. Em primeiro lugar, o pecador reconhece de estar morto e ter ressuscitado com seu Senhor. Em segundo lugar, ouvindo o apelo que Deus lhe dirige, e reconhecendo de não ter mais direito algum sobre si mesmo, se apresenta a Deus como um morto que voltou a viver. Este é o início de uma bela vida cristã plena de gratidão ao Senhor. Mas a seguir começa a pensar, eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele, me dei a Ele para sempre.
Agora devo fazer alguma coisa para ele, porque ele fez tudo por mim. Eu desejaria agradá-lo e fazer a sua vontade. Assim, depois do passo da consagração, ele tenta de conhecer a vontade do Senhor para obedecê-lo. Então, faz um estranho descobrimento. Pensava de poder cumprir a vontade de Deus, porque acreditava que o amava, mas, pouco a pouco se persuade que não o ama sempre. Tenta, às vezes, uma clara resistência à vontade divina e, frequentemente, quando se esforça para cumpri-la, se encontra na impossibilidade de fazê-lo. Começa então a duvidar de sua experiência. Se pergunta, será que verdadeiramente tive uma revelação? Sim. Percebi realmente? Sim. Me entreguei em verdade ao Senhor? Sim. Terei talvez renegado da minha consagração? Não. Então, de onde provém a dificuldade? E, mais o homem tenta fazer a vontade de Deus, mais parece se distanciar. Acaba então por concluir que nunca amou verdadeiramente a vontade de Deus. Começará então a orar para ter o desejo e o poder de cumpri-la. Confessa sua desobediência e promete não desobedecer mais. Mas, apenas volta a se levantar, depois de ter orado, recair ainda uma vez, antes de chegar à vitória consciente da derrota. Ele se diz então, talvez a minha última decisão não foi suficientemente firme. Esta vez desejo ser absolutamente forte. Tenta concentrar toda a sua força de vontade para alcançar a obediência, mas somente para achar uma maior derrota, a qual deverá seguir uma nova escolha. Ecoarão então em seu coração as palavras de Paulo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, com efeito o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse prático. Romanos 7, 18 a 19. O que ensina a lei? Muitos crentes se encontram de repente lançados na experiência de Romanos 7, sem compreender o motivo. Eles imaginam que Romanos 6 seja absolutamente suficiente. Porque o aceitaram, pensam que já não pode existir mais perigo de quedas, e a sua maior surpresa é a de encontrar-se na frente Romanos 7. Como se explica isto? Acontece, principalmente, que um ponto está bem claro para nós, ou seja, que a morte com Cristo, como descrita em Romanos 6, é plenamente suficiente para responder a cada nossa necessidade. É a explicação desta morte, com todo aquilo que se segue no capítulo 6, que está agora incompleta em nós. Ignoramos ainda a verdade descrita no capítulo 7. De fato, este capítulo está destinado a explicar-nos e avivar em nós a declaração feita em Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Estamos em dificuldades porque não conhecemos bem ainda a liberação da lei. Qual é então o significado da lei? A graça significa que Deus faz alguma coisa para mim, a lei significa que eu faço alguma coisa para o Senhor. Deus tem exigências de santidade e de justiça às quais sou chamado a responder, esta é a lei. Ora, se a lei significa que Deus me pede para cumprir certas coisas, a liberação da lei significa que fui dispensado, porque proveu Ele mesmo. A lei é uma exigência de parte de Deus que eu devo cumprir, a liberação da lei significa que fui isento do cumprimento, porque, pela sua graça, cumpriu Ele mesmo o que esperava de mim. Eu, ou seja, o homem carnal de Romanos 7,14, não necessito fazer nada para o Senhor, esta é a liberação da lei. A dificuldade de Romanos 7 consiste no fato que o homem com a sua natureza pecaminosa se esforça para fazer alguma coisa para o Senhor. Se procurarmos gostar a Deus por este meio, nos colocamos sob a lei, e a experiência de Romanos 7 se converte na nossa. Enquanto procuramos compreender isso, deve ficar bem claro, desde o princípio, que o erro não está na lei. Paulo diz, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom, Romanos 7,12. Não há nada de mal na lei, mas existe alguma coisa decididamente malvada em mim. As exigências da lei são justas, mas o homem a quem é imposto o dever de cumpri-las é injusto. A dificuldade não reside no fato que as exigências da lei sejam injustas, mas no fato que eu sou incapaz de cumpri-las. Seria natural que o governo me impusesse uma taxa de R$ 50.000, mas seria injusto se eu tivesse somente R$ 50 para pagá-lo.
Eu sou um homem vendido sob o pecado. Romanos 7,14. O pecado domina sobre mim. Em verdade, enquanto me deixo em paz posso parecer um homem bom. Mas quando me é pedido fazer alguma coisa, então a minha natureza de pecado se manifesta. Suponhamos que tenha um servo doente e que ele fique simplesmente sentado sem fazer nada, a sua indisposição não será vista. Se não faz nada em todo o dia, será pouco útil, em verdade, mas não causará dano algum. Mas se vocês lhe pedem, vamos, não perca mais tempo, levante e faça algo, então as dificuldades começarão. Alçando-se, fará cair a cadeira, tropeçará num banquinho, quebrará um vaso precioso apenas o toque. Se não lhe pedem para fazer nada, a sua enfermidade não se manifestará, mas desde o momento em que vocês lhe deem uma ordem, a sua indisposição será evidente. As ordens eram justas, mas o homem não estava em condições de executá-las. Estava doente tanto quando estava sentado como quando trabalhava, mas quando lhe foi pedido de servir foi revelado o seu estado de saúde. Nós somos todos pecadores por natureza. Se Deus não nos pede nada, tudo parece andar bem, mas apenas Ele exige alguma coisa de nós, é a ocasião para demonstrar a nossa miserável natureza. A lei deixa em evidência a nossa debilidade. Enquanto fico tranquilo, pareço em perfeito estado, mas apenas se apresenta a exigência de cumprir alguma coisa, não existe em mim a possibilidade de fazê-lo. Uma lei santa e justa não pode ser respeitada e cumprida por um homem pecador. No momento em que esse homem deva observá-la escrupulosamente, se manifestará plenamente a sua incapacidade e seu estado de pecado. Deus sabe quem eu sou, Ele sabe que da cabeça aos pés estou cheio de pecado, Ele sabe que sou a debilidade em pessoa, que não posso fazer nada. O problema é que eu não o sei. Admito, sim, que todos os homens são pecadores, e que, em consequência, também eu sou pecador, mas penso de não ser tão malvado quanto os outros. Deus nos deve conduzir ao ponto no qual possamos ver que somos profundamente fracos e impotentes. Podemos reconhecer isto sem acreditá-lo completamente, assim Deus deve fazer alguma coisa para nos convencer. Sem a lei não teremos nunca conhecido a medida de nossa debilidade. Paulo chegou a compreendê-lo. Ele nos mostra claramente quando diz em Romanos 7,7, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Qualquer tenha sido a sua experiência a respeito dos outros mandamentos, foi o 10º, que traduzido literalmente significa, não desejarás, o que o fez conhecer a sua verdadeira natureza. Aqui ele percebeu a sua total incapacidade. Mais nos esforçamos em observar a lei, mais a nossa debilidade se manifestará e afundaremos mais profundamente em Romanos 7, enquanto não fiquemos plenamente convencidos de nossa desastrosa debilidade. Deus sabia tudo isso, mas nós o ignorávamos, e por isso Ele deve conduzir-nos através de experiências dolorosas até que reconheçamos esta verdade. Devemos ter a prova incontestável de nossa debilidade. Por isto Deus nos deu a lei. Assim podemos dizer, com respeito, que Deus não nos deu a lei para que a observemos, mas para que a transgredíssemos. Ele sabia bem e éramos incapazes de cumpri-la. Nós somos tão malvados que Ele não nos pede nenhum favor nem espera nenhum serviço. Nunca homem algum conseguiu agradar a Deus por meio Deus da lei. No Novo Testamento não está escrito de observar a lei, mas é dito que a lei foi dada para que houvesse transgressão. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, Romanos 5:20. A lei nos foi dada para fazer-nos conhecer que éramos transgressores. Sem dúvida alguma, eu sou um pecador em Adão, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porquanto onde não há lei está morto o pecado, mas assim que veio o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri, Romanos 7:7-9. Por meio da lei se revela nossa verdadeira natureza. Apesar de tudo, somos tão orgulhosos e nos cremos tão fortes que Deus deve fazer-nos atravessar uma prova para mostrar-nos quão fracos somos. Quando finalmente o percebemos, confessamos, eu sou um pecador da cabeça aos pés, e não posso próprio fazer nada por mim mesmo para gostar a Deus. Não, a lei não foi entregue com a esperança que nós pudéssemos observá-la. Ela foi dada com a plena certeza que seria violada, e quando a transgredimos tão plenamente a ponto de ficarmos convencidos de nossa extrema miséria, a lei alcançou seu objetivo.
Ela foi o nosso pedagogo, aió, para conduzir-nos a Cristo, a fim que Ele mesmo a cumprisse por nós. A lei se tornou nosso aió, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fossemos justificados. Gálatas 3:24. Cristo, até a lei. Vimos em Romanos 6 como Deus nos liberou do pecado, depois, em Romanos 7 como nos libera da lei. No cap. 6, a liberação do pecado está explicada com a figura de um patrão e o ser escravo. No capítulo 7, a liberação da lei está mostrada com a figura de dois maridos e de uma única esposa. A relação entre o pecado e o pecador é aquela do patrão e o escravo. A relação entre a lei e o pecador é aquela do marido e a mulher. Consideremos, antes que nada, este texto, ou ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Porque a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver, mas, se ele morrer, ela está livre da lei do marido. De sorte que, enquanto viver o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem, mas, se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos a fim de que demos fruto para Deus. Romanos 7, 1-4. Nesta figura que ilustra nossa liberação da lei, há uma única mulher, enquanto há dois maridos. A esposa está numa posição muito difícil, porque não pode ser mulher senão de um só dos dois, e desgraçadamente está unida àquele menos agradável dos dois. Não nos enganemos, o homem ao qual ela está ligada é um homem bom e se aqui existe uma dificuldade, é porque o marido e a mulher não foram feitos um para a outra. Ele é um homem muito meticuloso, correto no modo mais elevado, ela, ao contrário, é completamente desprezível. Nele tudo é definido e preciso, nela tudo é desordenado e abandonado. Ele deseja que todo esteja em seu lugar, ela deixa as coisas assim mesmo, onde caem. Como poderá haver harmonia numa tal casa? E depois, o marido e tão exigente. Sempre reclama de alguma coisa a mulher. E ninguém pode dizer que esteja errado, porque como o marido tem o direito de ser lei, tanto mais que suas reclamações são perfeitamente legítimas. Não existe nada de mal neste homem, não há nada de errado em suas exigências, mas o problema é que não tem a mulher justa para satisfazê-lo. São dois seres que não poderão se entender nunca, as suas naturezas são demasiadamente contrastantes. A pobre mulher encontra-se assim numa grande angústia. Ela é plenamente consciente de continuamente cometer falhas, porém vivendo com semelhante marido, parece que todo o que ela faz esteja errado. Que esperanças há para ela? Se somente estivesse casada com outro homem, talvez todo iria melhor. Ele não seria menos exigente que este marido, mas saberia ajudá-la mais. Ela estaria feliz de desposá-lo, mas seu marido ainda está vivo. Como poderia fazer? Ela está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver e, a menos que ele morra, não pode legitimamente casar que o outro homem. Esta figura não é minha, mas do apóstolo Paulo. O primeiro marido representa a lei, o segundo, Cristo, e nós somos a mulher. As exigências da lei são infinitas, mas não oferecem nenhuma ajuda para serem cumpridas. As exigências do Senhor Jesus são igualmente grandes, sim, e ainda maiores, Mateus 5, 21-48, mas o que nos pede Ele mesmo tem realizado em nós. A lei nos dá ordens e nos deixa incapazes de obedecê-las, Cristo nos dá ordens, mas Ele mesmo já cumpriu as suas prescrições. Não devemos surpreender-nos se a mulher deseja liberar-se do primeiro marido para unir-se com este outro homem. A sua única esperança de liberação está na morte do primeiro marido, mas ele está firmemente apegado à vida. Não existe nenhuma possibilidade de que morra. Até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. A lei existe para toda a eternidade. Mas se a lei não desaparecerá nunca, como posso eu estar unido a Cristo? Como posso desposar meu segundo marido, se o meu primeiro se recusa energicamente a morrer?
Não há mais que uma saída. Se ele não quer morrer, posso morrer eu, e se eu morro a ligação do matrimônio será rompida. Este é exatamente o meio pelo qual Deus nos libera da lei. O ponto mais importante a notar em Romanos 7 é a passagem do versículo 3 ao versículo 4. Nos versículos 1 a 3 nos foi mostrado que o marido deve morrer, mas no versículo 4, em realidade vemos que é a mulher quem morre. A lei não acaba, sou eu que morro e pela morte sou liberado da lei. Entendamos bem, com claridade, que a lei não passará nunca. As exigências justas de Deus existem sempre e se eu vivo devo responder a estas exigências, mas se morro a lei perde os seus direitos sobre mim. Ela não pode me seguir além do túmulo. Assim exatamente o mesmo princípio tem cumprido a nossa liberação da lei e a nossa liberação do pecado. Quando eu morri, o meu velho patrão, o pecado, continua a viver, mas o poder que tem sobre seu escravo chega até o túmulo e ali acaba. Pode me empurrar a fazer 100 coisas enquanto eu tenho vida, mas quando estou morto me chama em vão. Agora estou livre de sua tirania. É a mesma coisa a respeito da lei. Enquanto a mulher vive está ligada ao marido, mas, pela sua morte, o vínculo do matrimônio é revogado, e ela é liberada da lei do marido. A lei pode ainda ter as suas exigências, mas já não tem mais o poder de as impor a ela. Agora surge a pergunta vital: como posso morrer? É aqui se vê todo o valor precioso da obra do nosso Senhor, assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo, Romanos 7:4. Quando Cristo morreu, seu corpo foi destruído, e como Deus nos colocou nele, também eu fui destruído. Quando ele foi crucificado, eu fui crucificado com ele. Diante de Deus, a sua morte incluía a minha. Sobre o monte do Calvário isso foi cumprido de uma vez e para sempre. O marido da mulher é talvez muito forte e cheio de vida, mas se ela morre, não poderá mais lhe impor as suas exigências, elas não terão mais poder sobre ela. A morte a libertou de todos os direitos do marido. Nós estávamos no Senhor Jesus quando ele morreu. Sua morte, que incluiu a nossa, nos liberou para sempre da lei. Mas não é tudo. O nosso Senhor não ficou no sepulcro. No terceiro dia ele ressuscitou, e como nós ainda estamos nele, ressuscitamos também nós. O corpo do Senhor Jesus fala não somente de sua morte, mas de sua ressurreição, porque a sua ressurreição foi uma ressurreição corpórea. Assim, pelo corpo de Cristo nós estamos não somente mortos para a lei, mas vivos para Deus. Unindo-nos a Cristo, Deus não tinha só um objetivo negativo, tinha um gloriosamente positivo. Assim também vós, fostes mortos quanto à lei, para pertencerdes a outro, Romanos 7:4. A morte dissolveu a ligação do primeiro matrimônio, de forma que a mulher, empurrada à desesperação pelas contínuas exigências do primeiro marido, que nunca teria alçado um dedo para ajudá-la, está finalmente livre para desposar este outro homem, que para cada coisa que lhe peça, dará a ela a força necessária para cumpri-la. E qual será o resultado desta nova união? A fim de que demos fruto para Deus, Romanos 7:1-4. No corpo de Cristo, esta mulher insensata e pecadora está morta, mas como ela se uniu a ele em sua morte, está da mesma forma ligada a ele em sua ressurreição, e no poder da vida ressurreta leva frutos a Deus. A vida ressuscitada do Senhor nela a capacita para responder em tudo que a santidade de Deus exige da lei. A lei de Deus não foi anulada, antes bem é perfeitamente cumprida, porque o Senhor ressurreto vive agora sua vida na lei e a sua vida é sempre agradável ao Pai. O que acontece quando uma mulher se casa? Ela deixa de levar seu nome de nascimento e toma o de seu marido, e herda não somente o nome, mas também seus bens. Tudo aquilo que pertence a ele pertence igualmente a ela. A mesma coisa acontece quando nós nos unimos a Cristo, todo o que é dele passa também a ser nosso e, com seus recursos infinitos à nossa disposição, seremos capazes de responder a todos seus pedidos. O fim de nós mesmos é o princípio de Deus em nós. Depois de ter definido o aspecto doutrinal do problema, devemos agora chegar às aplicações práticas, detendo-nos ainda um pouco sobre a parte negativa das experiências, para conservar a parte positiva do próximo capítulo. O que significa, na vida de cada dia, sermos liberados da lei?
Significa que, agora, eu não tenho mais nada a fazer para agradar a Deus, mas me esforçarei cada vez mais para agradecer-lhe. Que doutrina, exclamarão vocês, que tremenda heresia! Não é mesmo isso que você quer dizer? Lembremo-nos que se eu tento de agradar a Deus, na carne, me coloco imediatamente sob a lei. Eu transgredi a lei pronunciou a sentença de morte, a sentença teve a sua execução e agora, mediante a morte do meu eu carnal, fui liberado de todos os seus tentáculos. Existe ainda uma lei de Deus, e existe, agora, verdadeiramente, um mandamento novo, que é infinitamente mais severo que aquele antigo, mas Deus seja louvado, estas exigências estão satisfeitas porque Cristo as cumpriu. É Cristo quem produz em mim aquilo que é agradável a Deus. Eu vim para cumprir a lei. Estas foram suas palavras, Mateus 5:17. É assim que Paulo, apoiando-se sobre a certeza da ressurreição, pode escrever, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, Filipenses 2:12-13. É Deus que opera em vós. Liberação da lei não significa para nada que sejamos dispensados do cumprimento da vontade de Deus. Isso não significa certamente que viveremos sem lei. Ao contrário. O que significa agora é que nós estamos livres do esforço de cumpri-la por nós mesmos. Plenamente convencidos da incapacidade de obedecê-la, cessamos todo esforço de agradar a Deus sobre a base do nosso velho homem. Chegados, finalmente, o ponto de desconfiar das nossas capacidades, colocamos toda a nossa confiança no Senhor, para que Ele manifeste a sua vida ressurreta em nós. Permitam-me ilustrar isto com uma cena da realidade de meu país. Na China, certos carregadores conseguem levantar sacolas com pesos de 120 kg, outros chegam até 250 kg. Vem um homem que tem a força para levantar 120 kg, e se encontra diante de um peso de 250 kg. Ele sabe perfeitamente que não poderá levantá-lo, e se é esperto dirá, eu não posso nem sequer tentar. Mas a tentação de provar faz parte da natureza humana, assim, ainda sabendo de sua incapacidade, ele tenta de levantar aquele peso. Quando eu era um rapaz me divertia a miúde observando 10 ou 20 destes homens enquanto se esforçavam para demonstrar entre eles a sua força, ainda sabendo de não poder superar o limite, acabavam por ceder passo aos mais fortes, os que tinham a capacidade necessária. Também nós devemos abandonar o antes possível as nossas tentativas de fazer as coisas sozinhos, porque enquanto monopolizarmos o trabalho, não deixamos espaço para o Espírito Santo. Mas se dizemos, Senhor, eu não posso fazer isto e confio em Ti, para que Tu o faças por mim, acharemos uma força superior à nossa que age por nós. Em 1923 encontrei um célebre evangelista do Canadá. Num discurso, eu tinha falado alguma coisa sobre o tema de que estamos nos ocupando. Enquanto voltávamos juntos à sua casa, depois da reunião, ele observou, é raro, em nossos dias, que alguém fale de Romanos 7, é bom que este argumento seja lembrado. O dia em que eu fui liberto da lei, foi como se para mim tivesse descido o céu na terra. Depois de anos de vida cristã, eu fazia ainda todos os meus esforços para agradar a Deus, mas mais tentava de fazê-lo, menos conseguia. Considerava Deus como a pessoa mais exigente do universo e me sentia impotente para corresponder aos seus mínimos requerimentos. Improvisamente, um dia, enquanto lia Romanos 7, se fez a luz no meu espírito e vi que, não somente eu estava livre do pecado, mas também da lei. Na minha maravilha, me levantei de um pulo que exclamei, Senhor, então é verdade que Tu não exiges nada de mim? Então não preciso fazer nada para Ti. As exigências de Deus não mudaram, mas nós continuamos sempre na impossibilidade de satisfazê-las. Deus seja louvado! Ele é o legislador e aquele que obedece no meu coração. Ele que deu a lei e também Ele que a observa. Ele faz os pedidos, mas Ele mesmo os responde. O meu amigo podia verdadeiramente pular e gritar de alegria, quando entendeu que não tinha mais nada a fazer, e todos aqueles que fazem este descobrimento experimentarão o mesmo alívio. Enquanto nos esforcemos para fazer alguma coisa, Deus não pode agir em nós. E justamente a causa dos nossos esforços que caímos e voltamos a cair.
Deus quer nos mostrar que não sabemos que não podemos fazer nada por nós mesmos, e até que o reconheçamos plenamente, os nossos desapontos e as nossas desilusões não cessarão. Um irmão que tentava de chegar à vitória lutando, me fez, um dia, esta confissão: eu não sei por que sou tão fraco. Eu respondi: o seu mal é que você é demasiado fraco para cumprir a vontade de Deus, mas não é bastante fraco para não tentar de fazê-la. Você não é ainda bastante débil. Quando seja reduzido a uma debilidade extrema, e seja persuadido de sua absoluta incapacidade, então Deus fará tudo. Nós todos precisamos de chegar no ponto de dizer finalmente: Senhor, sou incapaz de fazer a mínima coisa para ti, mas confio em ti, para que tu faças cada coisa em mim. Me achava, um dia, na China, com uma vintena de outros irmãos, numa casa cuja instalação do banheiro era insuficiente. Íamos então, cada manhã, a mergulhar no mar na praia vizinha. Um dia, um irmão, enquanto nadava, sofreu uma cãibra e eu o vi subitamente desaparecer sob as águas. Fiz então um sinal a um outro irmão, hábil nadador, para que se precipitasse em sua ajuda. Mas, ante o meu grande estupor, ele não se mexeu. Comecei a me preocupar seriamente e lhe gritei: não vê que o homem está se afogando? E os outros irmãos, angustiados como eu, gritavam também eles a todo volume. Mas o bom nadador não se mexia. Calmo e tranquilo, ele estava imóvel com o ar de quem se recusa a fazer uma coisa desagradável. Entanto, a voz do pobre irmão que se afogava era cada vez mais fraca, e seus esforços diminuíam. Eu pensei, em meu coração: este homem não tem coração. Pode deixar-se afogar um irmão sob seu nariz sem socorrê-lo. Mas, no momento em que o irmão desapareceu sob as ondas, em poucas e rápidas braçadas o destemido nadador aproximou-se dele e os dois estiveram pronto a salvo sobre a praia. Apenas tive a ocasião, declarei-lhe os meus sentimentos: nunca vi um crente que pensasse em si mesmo como você. Pense um pouco no sofrimento que você poderia ter evitado àquele irmão se tivesse pensado menos em você mesmo e mais nele. Mas o nadador sabia melhor que eu o que era preciso fazer. Se eu tivesse me lançado antes, me disse, ele teria se pendurado de mim, e os dois teríamos nos afogado. Um homem que se afoga pode ser salvo somente quando está completo ou exausto, e já não pode fazer esforços para se salvar a si mesmo. Vocês percebem? Nós paramos de tentar fazer uma coisa, Deus a pega em sua mão. Ele compreende que estamos no extremo de nossos recursos e que não podemos fazer mais nada por nós mesmos. Deus condenou tudo aquilo que fazia parte da velha criação, e o encravou sobre a cruz. A carne não presta para nada. Deus disse que é digna só de morte. Se acreditarmos nisto, verdadeiramente devemos confirmar a sentença de Deus, abandonando todo esforço de vontade para agradá-lo. Porque cada tentativa nossa de cumprir com a sua vontade é uma desmentida que opomos àquilo que ele declarou com a cruz, ou seja, que somos completamente impotentes para fazê-lo. Guardando a lei pensamos de devê-la cumprir, mas devemos lembrar-nos que, por muito que a lei seja perfeitamente boa em si mesma, já não o é quando aplicada a pessoas que não podem observá-la. O miserável de Romanos 7 se esforçava para cumprir ele mesmo o mandamento da lei, e essa era a causa do seu tormento. O repetido uso do pronome eu neste capítulo nos deve fazer compreender a causa da falha. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse prático, Romanos 7,19. Havia um erro fundamental de conceito no pensamento deste homem. Ele imaginava que Deus lhe pedisse de observar a lei, e então tentava naturalmente de fazê-lo. Qual era o resultado? Longe de fazer o que era agradável a Deus, achou-se tentando cumprir o que lhe desagradava. Em seu próprio esforço para cumprir a vontade de Deus, fazia exatamente o contrário daquilo que sabia ser essa vontade. Graças sejam dadas a Deus. Romanos 6 se ocupa do corpo do pecado, Romanos 7 do corpo da morte, Romanos 6:6, 7:24. No capítulo 6 todo o argumento é o pecado, no capítulo 7, a morte. Que diferença existe entre o corpo do pecado e o corpo da morte?
No que concerne ao pecado, ou seja tudo que desgosta a Deus, eu tenho um corpo de pecado, vale dizer, um corpo apegado ativamente ao pecado. Mas no que concerne à lei de Deus, ou seja aquilo expressa a vontade de Deus, eu tenho um corpo de morte. Toda a minha atividade que tem a ver com o pecado faz do meu corpo um corpo de pecado, o meu falho no que diz respeito à vontade de Deus faz do meu corpo um corpo de morte. Pela minha natureza, aceito tudo aquilo que é mau, tudo aquilo que é mundano e de Satanás, e rejeito tudo aquilo que pertence à santidade, ao céu, a Deus. O que significa a morte? Poderemos compreendê-lo com a ajuda de um fragmento bem conhecido da primeira epístola aos Coríntios. Por causa disto há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem, 1 Coríntios 11:30. A morte é a debilidade chegada ao seu limite extremo, debilidade, enfermidade, morte. A morte significa debilidade absoluta, ela significa que são fracos a ponto de não poder ficar mais fracos. O fato que eu tenho um corpo de morte, no que diz respeito à vontade de Deus, significa que sou tão débil quando devo servi-lo, tão profundamente débil, que tenho caído no abandono mais terrível. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Se lamenta Paulo, Romanos 7:24, e é bom quando um homem emite semelhante brado. Não há nada mais doce aos ouvidos do Senhor. Este é o grito mais espiritual e mais coerente com as Escrituras. Efetua-se somente no momento em que já não pode se fazer mais nada e renuncia, então, a tomar qualquer outra resolução. Até aquele momento, depois de cada fracasso, decidia de forma diferente, redobrando sempre a sua força de vontade. Até que descobre que todo esforço é em vão, e grita com desesperação, miserável de mim. Como um homem que acorda sobressaltado com a casa em chamas, ele grita para receber ajuda, porque chegou a ponto de desesperar de si mesmo. Desesperaram de vocês mesmos, ou ainda acham que consagrando mais tempo à leitura da palavra de Deus e à oração serão melhores crentes? A leitura da palavra de Deus e a oração são necessárias, não queremos diminuir seu valor, mas é um erro acreditar que por meio delas alcançaremos a vitória. Nosso socorro está naquele que é o objeto de nossa leitura e de nossa oração. A nossa confiança deve ser colocada somente em Cristo. Graças a Deus o homem miserável não deplora simplesmente sua miséria, faz uma boa pergunta: quem me livrará? Quem? Até aqui ele esperou alguma coisa, agora ele coloca sua esperança numa pessoa. Até aqui tinha tentado por si mesmo a solução de seu problema, agora olha além dele mesmo para achar um Salvador. Não confia mais em seus esforços pessoais, todas as suas esperanças estão agora depositadas em outro. Como recebemos o perdão dos pecados? Foi pela leitura, pela oração, pelas esmolas ou por alguma outra coisa? Não, nos voltamos para a cruz e acreditamos em tudo que fez o Senhor Jesus. A liberação do pecado se converte em nossa segundo o mesmo princípio, e não acontece diferentemente no que concerne a agradar de Deus. Para receber o perdão olhamos a Cristo sobre a cruz, para sermos liberados do pecado e para poder cumprir a vontade de Deus, olhamos o Cristo em nosso coração. O nosso perdão depende daquilo que Ele cumpriu para nós, a nossa liberação, de aquilo que Ele fará em nós. Mas no que diz respeito a estes benefícios, devemos nos apoiar inteiramente nele sozinho. Desde o princípio até o fim, Ele é o único a fazer tudo. Na época em que foi escrita a Epístola aos Romanos, o castigo que era infligido a um assassino era particular e terrível. O cadáver da vítima era amarrado ao corpo vivo do matador, cabeça com cabeça, mãos com mãos, pés com pés, e o vivo ficava ligado ao morto até sua própria morte. O assassino podia ir aonde queria, mas para onde fosse levava o corpo de sua vítima. Podemos imaginar uma punição mais horrível? Ainda assim, esta é a imagem que Paulo utiliza. Ele se vê ligado a um corpo morto, o seu próprio corpo de morte, do qual não pode se livrar. Em qualquer lugar que ele esteja está paralisado a causa deste horrível fardo. No fim já não pode mais suportá-lo e grita: miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? E então, relâmpago de luz, o grito de desespero se transforma num cântico de louvor. Achou a resposta para seu problema. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 7:25.
Sabemos que a justificação nos chega pelo Senhor Jesus, que não nos pede nenhuma colaboração, mas pensamos que a santificação depende de nossos próprios esforços. Sabemos que obtemos o perdão colocando toda a nossa fé no Senhor, porém, acreditamos que obteremos a liberação fazendo também nós alguma coisa. Tememos, se não fazemos nada, não chegar a nenhum lugar. Depois da experiência da salvação, o nosso velho costume de fazer alguma coisa aflora, e recomeçamos os nossos esforços humanos. Então a palavra de Deus nos diz novamente, está consumado, João 19:30. Ele cumpriu tudo sobre a cruz pelo nosso perdão, e deseja cumprir tudo em nós para a liberação. É, sempre e em tudo, Ele quem atua. É Deus quem opera em vós, Filipenses 2:13. As primeiras palavras de um homem liberado são muito importantes, eu dou graças a Deus. Se alguém nos der um copo de água, agradeceríamos a ele, não a alguma outra pessoa. Por que motivo Paulo diz, graças a Deus? Porque foi Deus quem cumpriu tudo. Se Paulo tivesse feito alguma coisa, teria falado, obrigado, Paulo, mas tinha compreendido que Paulo era um miserável e que somente Deus podia liberá-lo de sua aflição. Disse então, eu dou graças a Deus. Deus quer cumprir tudo porque toda a glória deve ir para Ele. Se nós colaborássemos na obra, teríamos parte da glória, mas toda a glória deve ir a Deus, porque completou toda a obra desde o princípio até o fim. Se nos detivéssemos aqui, tudo aquilo que temos falado neste capítulo poderia parecer negativo e privado de sentido prático, como se a vida cristã consistisse em sentar-se tranquilamente à espera de algum milagre. Ela está, em verdade, bem longe disso. Todos os que a vivem realmente sabem que é uma questão de fé, muito positiva e muito ativa em Cristo, e um princípio de vida inteiramente novo, a lei do Espírito da vida. Consideremos agora os efeitos que este novo princípio de vida produz em nós.